Olá, mais uma vez um grande abraço a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje nós vamos ler Marcos capítulo 16, o verso 15. A palavra de Deus diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Palavras do Senhor Jesus Cristo logo após a sua morte e ressurreição, em contato com os seus discípulos. Ele deixa uma única mensagem para atingir o mundo, que é a pregação do Evangelho. O problema é que logo em seguida surge um outro Evangelho, né? Perdeu-se a essência da palavra Evangelho e o homem então fez ali uma mistura, né? E isso fez algo desastroso na humanidade. O evangelho que Jesus passa aos seus discípulos para pregar a toda a humanidade é o evangelho da possibilidade de Deus e não da possibilidade do homem. É o evangelho que a ação é do alto, não é algo produzido pelo homem. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é algo que Deus executou em Cristo Jesus. E não é o homem que executa para resolver então a sua distância, a sua separação de Deus. Então quero apresentar para você a essência do Evangelho. O Evangelho, a terminologia euangélio, que vem do grego, que significa boas novas, boas notícias, é o evangelho que Deus colocou no coração do Senhor Jesus Cristo para que nós, homens, recebêssemos e pudéssemos passar isso para toda a humanidade. E o que significa essa boa notícia? Jesus veio a este mundo sem pecado, viveu uma vida de obediência ao Pai, foi à cruz, morreu, ao terceiro dia foi ressuscitado pelo poder de Deus. Isso é uma obra tremenda, sobrenatural, que Jesus veio executar em meu favor, em seu favor. Com que objetivo? Eu nasci pecador, você nasceu pecador. Nós nascemos destituídos da glória de Deus. Não havia possibilidade de eu me reconciliar com Deus. E nem você tem condições de se reconciliar com Deus através dessa natureza com a qual nós nascemos, de pecado. É impossível sair do lamaçal do pecado. Então, o Senhor Jesus Cristo vem, se sujeita a entrar no ventre de uma mulher, tem um período de vida aqui, tudo isso para demonstrar o seguinte: o grande amor de Deus, conforme é descrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito de Deus, através do Evangelho, é trazer a mim e a você vida eterna. Isso que Jesus fez. Lá na cruz do Calvário, quando ele morre, por que ele morre? Porque a Bíblia, ela mostra que o salário do pecado é a morte. Romanos 6,23, ela vai dizer o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, quem que deveria morrer naquela cruz? Eu, você. Jesus então faz essa obra, ele faz essa ponte, ele morre na cruz. Só que ao ser levantado da terra, João 12,32 vai dizer assim: eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Jesus nos atrai em seu corpo e leva à morte o meu, o seu, o nosso velho homem. Isso é descrito em Romanos 6,6, sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravo. Então essa obra foi realizada pelo Senhor Jesus Cristo. Ele morre, nos atrai em seu corpo, nos leva a morrer juntamente com ele. Aí entra a ação do Pai, sobrenatural, que está em Efésios 2,6, que diz assim: e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso significa o quê? Morremos com Cristo, mas Deus, por sua infinita graça, pelo seu poder, nos ressuscita em Cristo Jesus para uma nova vida.
Isso é descrito em Gálatas, capítulo 2, o verso 20, dizendo assim: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, esse evangelho, a essência do evangelho é mostrar a você que existe saída sim, que existe solução sim, que existe vida eterna sim, mas tudo isso, digo, através de um sacrifício magnífico realizado pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porém, aí entra um evangelho segundo os homens, que é descrito em Gálatas. Eu estou com o livro aberto aqui, eu vou ler para ti. Tá? Você pode ler também na sua Bíblia, Gálatas capítulo 1. A palavra de Deus diz assim: maravilho-me, versículo 6, maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Versículo 8, mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. E finalmente o versículo 11, ele diz assim: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. O evangelho segundo os homens é a possibilidade, sabe? Não, você consegue, você dá um jeito, você vai na igreja, você ergue a mão, você aceita Jesus, você começa a orar, você começa a jejuar, isso aí você vai conseguir. É um evangelho da possibilidade humana e isto é impossível. O homem ser regenerado se não for a graça de Deus. O evangelho segundo os homens é aquele evangelho do rolo, da troca. Você me dá tanto e Deus vai te abençoar. Você faz a obra de Deus e você vai ser salvo. Você vive uma vida digna e você vai receber salvação. Você faz as boas obras e Deus vai te dar uma nova vida. Isso é tudo mentira. Isso não é obra do evangelho que nos foi dado segundo Deus. O evangelho segundo o Senhor Jesus Cristo nos mostra, a essência do evangelho é que, por misericórdia, por graça, Jesus Cristo veio, levou-me a morrer juntamente com ele no corpo dele, matou o meu velho homem e ao terceiro dia, pelo poder de Deus, me ressuscitou. E hoje não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Se você quer esse evangelho do alto, evangelho segundo Deus no seu coração, para que mude completamente a sua vida, peça a Ele. Ele pode exatamente agora te ouvir e trazer a revelação de que você também pode usufruir desta maravilhosa graça que nos foi dado através do Senhor Jesus Cristo. Ok? Um bom dia para você, Deus abençoe, que você tenha a revelação plena da essência do Evangelho ao seu coração. Tchau!